Sabe aquele momento em que você sente que sua vida vai mudar completamente? Foi exatamente assim quando finalmente realizei o sonho de comprar minha casa própria em Gramado, no Rio Grande do Sul. Trabalhei como contadora forense por 42 anos. Isso mesmo, 42 anos contando centavo por centavo, investigando fraudes, entendendo como funciona a ganância humana. Ironicamente, nunca imaginei que precisaria usar minhas habilidades profissionais dentro da minha própria família. Meu nome é Teresa Silveira, tenho 68 anos, e depois de enviuvar há 6 anos, decidi que era hora de recomeçar. Vendi a casa onde criei meu filho Eduardo em Porto Alegre e comprei um lugar que fosse só meu, em Gramado. Um chalé de 2 andares, com um pequeno jardim onde eu poderia plantar minhas hortênsias e camélias, um cantinho para tomar chimarrão vendo o sol nascer e, principalmente, um lugar que representasse minha independência. Afinal, não é porque envelhecemos que precisamos deixar de sonhar. O chalé era perfeito. Madeira trabalhada no estilo germânico, como muitas casas aqui da Serra Gaúcha. 3 quartos, um para mim, outro para hóspedes e um pequeno escritório onde guardaria meus livros. Quando recebi as chaves das mãos do corretor, senti uma emoção que não consigo descrever. Algo entre o alívio e a felicidade plena. As lágrimas escorreram enquanto eu caminhava sozinha pelos cômodos vazios, imaginando como decoraria cada espaço. 2 dias depois, convidei Eduardo para conhecer minha nova casa. Ele veio sozinho, sem Patrícia e as crianças, o que achei estranho, mas entendi que era um domingo e talvez eles tivessem outros compromissos. Preparei um almoço simples, daqueles que sei que ele gosta desde criança. Arroz carreteiro, salada de batatas e um pudim de sobremesa. Enquanto comíamos na pequena mesa improvisada da cozinha, pois ainda não havia comprado os móveis, notei como os olhos dele percorriam cada detalhe da casa. "Mãe, isso deve ter custado uma fortuna", ele comentou, entre uma garfada e outra. "Foi o investimento de uma vida inteira, filho, mas valeu cada centavo." Mostrei cada cômodo com orgulho. O banheiro com banheira que eu tanto queria. A vista das montanhas que se tinha da janela do quarto principal. O espaço perfeito para uma mesa grande na sala de jantar onde eu imaginava receber a família em datas especiais. Foi quando chegamos ao jardim que notei uma mudança no comportamento do Eduardo. Ele se tornou mais calado, pensativo, analisando o tamanho do terreno. "Quanto espaço desperdiçado, não é, mãe? Uma senhora sozinha nem vai usar tudo isso." Ele comentou com um tom que, na hora, não me pareceu estranho. "Não é desperdício, filho. É qualidade de vida. Quero plantar minhas flores, ter um banco para ler ao ar livre." Terminamos o tour e voltamos para a cozinha. Foi então que ele soltou a frase que mudaria tudo. "Mãe, gostei muito daqui. Já vou buscar Patrícia, as crianças e até a dona Ivone para morar aqui com você. Vai ser perfeito. Você não vai mais ficar sozinha." Senti meu coração acelerar, não de alegria, mas de uma mistura de indignação e tristeza. Respirei fundo, muito fundo. Olhei para meu filho, aquele mesmo menino que eu carreguei no colo, que ensinei a andar, a quem dei tudo o que podia. Agora, um homem de 42 anos que sequer perguntou se eu queria companhia, que simplesmente decidiu que minha casa nova, meu sonho realizado após décadas de trabalho, seria o novo lar de sua família inteira. "Você não acha que deveria me perguntar se eu quero isso, Eduardo?" Tentei manter a voz calma. "Ah, mãe, claro que você quer. Sempre reclamou que se sente sozinha. Imagine só, vai ter os netos correndo pela casa. A Patrícia pode cozinhar para você, a dona Ivone faz companhia enquanto estou trabalhando. E economizamos no aluguel." Ali estava, o verdadeiro motivo: economizar no aluguel. Não era sobre minha solidão ou bem-estar. Era sobre dinheiro. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas decidi não demonstrar. Anos investigando fraudes me ensinaram a importância de observar sem reagir imediatamente. "E quanto tempo você acha que ficariam aqui?" perguntei, fingindo considerar a ideia. "Ora, mãe, tempo indefinido. A casa é grande, cabemos todos confortavelmente. Você não vai nem perceber nossa presença." Ele respondeu animado, já tirando o celular do bolso. "Vou ligar para a Patrícia agora mesmo para dar a boa notícia."
Enquanto ele falava empolgado ao telefone, explicando para a esposa sobre a casa nova da família, comecei a conectar outros pontos. As pequenas quantias que sumiam da minha conta nos últimos meses. O interesse repentino de Eduardo em minhas aplicações financeiras. As visitas mais frequentes sempre que eu mencionava alguma compra importante. As conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Eu sabia o que precisava fazer. Não seria fácil, mas anos investigando pessoas que traíam a confiança alheia me deram um conhecimento que nunca imaginei ter que usar contra meu próprio filho. Mantive o sorriso no rosto e disse que seria maravilhoso ter a família por perto. Marquei a data para que todos viessem dali a uma semana. Tempo suficiente para eu preparar tudo. Naquela noite, depois que Eduardo foi embora, sentei na varanda vazia do meu chalé e chorei como não chorava desde a morte do meu marido. Não apenas por sentir a traição do meu filho, mas por saber que o que eu faria a seguir mudaria para sempre nosso relacionamento. Mas certas coisas precisam ser feitas, por mais dolorosas que sejam. Nos dias seguintes, comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro, contratei um detetive particular para confirmar minhas suspeitas sobre os desvios de dinheiro. Depois, instalei câmeras discretas na casa que eu já tinha em Porto Alegre, onde Eduardo ainda tinha acesso. Revisei meticulosamente meus extratos bancários dos últimos 2 anos. A cada descoberta, meu coração afundava mais, mas minha determinação crescia. E quando finalmente chegou o dia em que Eduardo, Patrícia, meus 3 netos e minha nora Ivone apareceram com malas e mais malas, prontos para se instalarem definitivamente na minha casa nova, eu os recebi com um sorriso calmo. Preparei um jantar especial, com todos os pratos preferidos deles. Conversamos amenidades durante a refeição, enquanto Ivone já planejava em voz alta como redecoraríamos a sala e qual quarto ela ocuparia. Antes de nos acomodarmos, tenho uma pequena apresentação sobre a casa nova. Anunciei após a sobremesa, conduzindo todos para a sala onde havia instalado um projetor. Mal sabiam eles que o que eu havia preparado mudaria completamente o rumo daquela noite. Levei todos para a sala e liguei o projetor. Enquanto o aparelho aquecia, notei os olhares ansiosos da minha família. Eduardo sorria, provavelmente imaginando que veria fotos da casa ou plantas de possíveis reformas. Patrícia cochichava algo no ouvido de Ivone, que assentia com aquele ar de superioridade que sempre me incomodou. Os netos, Miguel de 12 anos, Laura de 8 e Bernardo de 4, estavam dispersos. Os mais velhos entediados com seus celulares e o pequeno brincando com um carrinho no tapete novo. Antes de mostrar os detalhes da casa, gostaria de compartilhar uma retrospectiva da nossa família. Falei com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía. Afinal, esse momento representa uma nova fase para todos nós, não é mesmo? A primeira imagem que apareceu na parede branca foi uma foto antiga, do casamento com meu falecido marido Antônio. Eu jovem, de branco, ao lado dele fardado. Ele era delegado da Polícia Civil. Seu rosto sério contrastava com meu sorriso radiante. Seu pai era um homem íntegro, Eduardo, comentei, olhando diretamente para meu filho. Ele me ensinou muito sobre ética e sobre como investigar. Não apenas documentos, mas pessoas. Vi Eduardo engolir em seco. Um leve desconforto passou por seu rosto, quase imperceptível para quem não fosse mãe. A próxima imagem mostrava Eduardo bebê em meus braços. Depois, suas fotos de formatura, nosso último Natal em família antes de Antônio falecer. E, finalmente, uma foto recente de todos juntos no aniversário de Laura. Família é tudo que temos no final das contas. Continuei, navegando para o próximo slide. É quem deve nos proteger, nos apoiar, ser honesto conosco. Foi nesse momento que a atmosfera da sala mudou completamente. Na tela, não havia mais fotos de família, mas um extrato bancário detalhado da minha conta poupança, com marcações em vermelho destacando transferências específicas. Há 2 anos, comecei a notar pequenas discrepâncias nas minhas contas. Expliquei, como se estivesse dando uma de minhas antigas palestras sobre fraudes contábeis. No início, pensei que fossem erros do banco. R$ 300 aqui, 500 ali. Valores que, isoladamente, poderiam passar despercebidos. Eduardo se ajeitou no sofá,
olhando nervosamente para Patrícia. Ivone parou de mexer no celular e fixou os olhos na projeção. Como contadora forense aposentada, decidi investigar. Sabem o que descobri? Cliquei para o próximo slide. Agora, a tela mostrava o histórico de acesso ao aplicativo do banco, com datas, horários e até a localização de onde os acessos foram feitos. Todos os acessos coincidiam com dias em que você esteve em minha casa, Eduardo. Usando meu tablet, enquanto eu preparava o almoço, ou quando eu saía para buscar algo na padaria. Pequenos momentos em que você ficava sozinho com meus dispositivos. Mãe, isso é um absurdo! Eduardo tentou se levantar, mas Patrícia segurou seu braço, com os olhos fixos na tela, surpresa genuína em seu rosto. Por favor, deixe-me terminar, pedi com firmeza. Quando percebi isso, instalei um pequeno programa no meu tablet. Ele registra tudo que é digitado e captura a tela a cada 30 segundos. Uma ferramenta que usei muito em minhas investigações de fraude. Cliquei novamente. Agora apareciam capturas de tela do aplicativo do banco, mostrando claramente Eduardo realizando transferências da minha conta para uma conta que eu nunca havia visto. R$75 mil, Eduardo. Esse é o total que você desviou nos últimos 2 anos usando a procuração que lhe dei durante minha cirurgia de catarata. Uma procuração que mantive ativa porque confiei em você. Miguel, meu neto mais velho, olhava a cena confuso, alternando o olhar entre o pai e eu. Laura parou de mexer no celular, percebendo que algo sério acontecia. Apenas Bernardo continuava alheio, brincando com seus carrinhos. Mãe, posso explicar? Eduardo começou, seu rosto pálido. Foram empréstimos temporários. Estamos passando por dificuldades. Eu ia devolver tudo. Empréstimos se pedem, filho. Não se roubam. Minha voz falhou, mas continuei. E se fossem apenas os desvios de dinheiro, talvez pudéssemos conversar, encontrar uma solução. Mas tem mais. O próximo slide mostrou capturas de tela de conversas de WhatsApp entre Eduardo e Patrícia. Conversas onde eles discutiam como me convencer a vender minha antiga casa em Porto Alegre e comprar algo maior, onde todos pudessem morar para cuidar da velha. A velha tem mais dinheiro do que precisa. Foi o que você disse, Eduardo. Quando ela não puder mais se virar sozinha, a casa fica para nós. Essas foram suas palavras exatas. A Patrícia cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas já escorrendo entre seus dedos. Pela reação dela, percebi que talvez não soubesse da extensão do plano de Eduardo. Ou talvez fosse apenas uma boa atriz. Como conseguiu essas mensagens? Eduardo perguntou, a voz trêmula. Seu pai me ensinou bem, filho. E trabalhei 4 décadas investigando pessoas que achavam que não seriam descobertas. Respirei fundo antes de continuar. Quando percebi os desvios, contratei um investigador particular. Foi ele quem conseguiu acesso ao seu backup de WhatsApp na nuvem. Legalmente questionável? Talvez. Mas estamos falando de um crime de estelionato contra uma idosa, agravado pelo vínculo familiar. A lei não seria gentil com você. Ivone, que até então mantinha-se quieta, levantou-se indignada. Isso é invasão de privacidade. Não pode simplesmente espionar as conversas dos outros. Concordo, dona Ivone. Respondi calmamente, clicando para o próximo slide. Ninguém deveria ter sua privacidade invadida. Assim como ninguém deveria falar pelas costas que planeja, se livrar da sogra do filho e colocar a velha num asilo assim que colocar as mãos na casa. Na tela, apareceu uma gravação de áudio. Apertei play, e a voz estridente de Ivone encheu a sala. Assim que estivermos instalados, convencemos Teresa a colocar a casa no nome do Eduardo. Depois, é só esperar. Quando ela não puder mais se virar, sugerimos um daqueles asilos baratos de Porto Alegre. A casa fica para nós, e nos livramos do fardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo Bernardo parou de brincar, sentindo a tensão no ambiente. Como? Ivone balbuciou. Câmeras, dona Ivone. Instalei câmeras discretas na minha casa de Porto Alegre. Inicialmente para monitorar os desvios de Eduardo, mas acabei capturando muito mais. Apontei para um pequeno objeto sobre a lareira que parecia um enfeite comum. Assim como instalei aqui também. Vocês estão sendo gravados neste exato momento. Miguel, sempre o mais perspicaz dos netos,
levantou-se abruptamente. Vovó, eu não sabia de nada disso, juro. Sente-se, Miguel. Pedi com gentileza. Infelizmente, tenho algo para você também. O próximo slide mostrava capturas de tela do Instagram dos meus netos mais velhos. Conversas em grupos onde eles falavam sobre a casa da vovó chata e como finalmente teriam quartos grandes. Miguel zombava em uma conversa sobre como eu provavelmente não duraria muito e como a casa eventualmente seria deles. Laura começou a chorar. Mais de vergonha que de arrependimento, imagino. Isso foi há muito tempo, vovó. Miguel tentou explicar. 3 semanas atrás, para ser exata. Corrigi. No mesmo dia em que lhe dei dinheiro para comprar material escolar. A sala inteira estava em choque. Eduardo tentava elaborar explicações desconexas. Patrícia chorava silenciosamente. Ivone parecia uma estátua de indignação. Os netos, perdidos entre a vergonha e o medo das consequências. Agora, entendo que todos cometemos erros, falei, desligando o projetor. E por isso, preparei algo para cada um de vocês. De uma pasta ao meu lado, retirei 5 envelopes. Entreguei o primeiro a Eduardo e Patrícia. Aqui está uma notificação formal do processo que iniciei por apropriação indébita e estelionato. Meu advogado entrará em contato para discutir um possível acordo extrajudicial, caso contrário, seguiremos com o processo criminal. Entreguei o segundo envelope a Ivone. Este contém as gravações completas de suas conversas sobre sonegação fiscal da loja de artesanato que a senhora administra. Curioso como a senhora mencionou em detalhes como desvia mercadorias e não declara vendas em dinheiro. A Receita Federal certamente teria interesse nisso. O terceiro envelope foi para Miguel e Laura. Para vocês, meus netos, apenas capturas de tela de suas redes sociais e uma carta expressando minha decepção. Vocês são jovens e ainda podem aprender com os erros dos adultos ao seu redor. Espero que esta lição seja suficiente. O quarto envelope entreguei a Bernardo, que o abriu curioso, encontrando apenas um desenho de um coração. Para você, meu pequeno, apenas amor. Você é muito jovem para entender o que está acontecendo e não fez nada de errado. O quinto envelope coloquei sobre a mesa de centro. Este último contém documentos que provam que transferi todos os meus bens para uma fundação de amparo a idosos abandonados. Quando eu morrer, ninguém aqui receberá um centavo. A casa onde estamos não é minha. Aluguei por 1 mês apenas para este momento. Eduardo abriu o envelope que recebeu, as mãos trêmulas verificando os documentos. Mãe, você não pode estar falando sério. Temos como resolver isso em família. Não, Eduardo, não temos. Família é baseada em confiança e respeito. 2 coisas que você destruiu. Levantei-me, pegando minha bolsa. Vocês têm 48 horas para saírem da minha vida. O aluguel desta casa está pago até o final da semana. Depois disso, é problema de vocês. Para onde você vai? Patrícia perguntou entre soluços. Para minha verdadeira casa nova. Um lugar cujo endereço vocês nunca saberão. Caminhei até a porta, mas parei antes de sair. Olhei uma última vez para aquelas pessoas que um dia chamei de família. Eduardo, o filho que criei sozinha após a morte de Antônio. Patrícia, que conheci ainda adolescente e que considerei como filha. Meus netos, que amei incondicionalmente desde o nascimento. E Ivone, que nunca fez questão de esconder seu desprezo por mim. Sabem qual foi meu maior erro? Perguntei, mais para mim mesma que para eles. Acreditar que o sangue garantiria lealdade. Que o amor seria suficiente para evitar a traição. Passei a vida investigando fraudes, mas nunca imaginei que a maior delas aconteceria dentro da minha própria casa. Abri a porta e, para surpresa de todos, Cláudio estava lá fora, esperando em seu carro. Meu vizinho de Porto Alegre, viúvo como eu, que há anos demonstrava um carinho genuíno por mim. Alguém que nunca me viu como um meio para conseguir dinheiro ou uma casa, mas como uma mulher que merecia respeito e afeto. Ah, mais uma coisa, disse virando-me uma última vez. A câmera sobre a lareira está transmitindo tudo ao vivo para um grupo privado de WhatsApp, incluindo vários vizinhos aqui de Gramado e amigos de Porto Alegre. Foi um pedido especial meu, caso algo acontecesse comigo esta noite.
Nunca se sabe, não é mesmo? Fechei a porta atrás de mim, deixando para trás uma família em ruínas. Uma ruína que eles mesmos construíram com ganância e desrespeito. Entrei no carro de Cláudio sentindo um misto de dor e alívio. Para casa? Ele perguntou gentilmente. Sim, respondi, olhando pela última vez para o chalé alugado onde deixei meu passado. Para minha verdadeira casa. Enquanto nos afastávamos, pensei em tudo que descobri nos últimos meses. Como cada evidência coletada abria uma ferida mais profunda em meu coração. As noites em claro, as lágrimas derramadas em silêncio, o luto antecipado por uma família que eu já havia perdido sem saber. Mas também pensei no futuro que agora se abria à minha frente. Um futuro onde eu não seria mais explorada ou manipulada. Onde as pessoas ao meu redor estariam lá por quem eu sou, não pelo que posso oferecer materialmente. Um recomeço aos 68 anos. Prova de que nunca é tarde para exigir respeito e dignidade. No dia seguinte, como eu já esperava, o vídeo da minha apresentação familiar viralizou entre os moradores de Gramado. A transmissão ao vivo que eu havia mencionado não era blefe. Vários vizinhos e comerciantes locais já olhavam torto para Eduardo e sua família quando saíam para as refeições ou para comprar mantimentos. A vergonha pública, percebi, seria a punição mais eficaz, mais dolorosa que qualquer processo judicial ou perda financeira. Para pessoas que vivem de aparências, como meu filho havia se tornado, não haver onde esconder a face era o pior dos castigos. 3 semanas se passaram desde aquela noite decisiva. Instalei-me em minha verdadeira casa nova, uma construção menor e mais aconchegante nos arredores de Canela. O terreno não era tão amplo quanto o do chalé alugado em Gramado, mas tinha um pequeno jardim com vista para um vale coberto de araucárias, exatamente como eu sempre sonhei. As hortênsias que plantei no dia seguinte à mudança pareciam se adaptar bem ao solo. Cláudio me visitava quase diariamente, trazendo pão caseiro ou apenas sua companhia tranquila. Nunca imaginei que, aos 68 anos, meu coração pudesse ainda sentir aquele leve frisson de um novo relacionamento. Não era paixão adolescente, claro, mas um sentimento maduro, construído sobre base sólida de respeito mútuo e admiração. Naquela manhã de terça-feira, enquanto tomava meu chimarrão na varanda, ouvi o telefone tocar. Era Rosângela, minha melhor amiga há mais de 3 décadas. Teresa, você precisa saber o que está acontecendo, ela disse, sem nem me dar bom dia. Sua voz normalmente calma tinha um tom de urgência. O que foi, Rosa? Eduardo está tentando te localizar a todo custo. Apareceu na minha casa ontem dizendo que é urgente, que precisa falar com você. Parecia desesperado. Suspirei profundamente. Parte de mim sabia que esse momento chegaria. Por mais dolorosa que tivesse sido nossa separação, Eduardo ainda era meu filho. O cordão que nos unia havia sido esticado até o limite, mas não completamente rompido. O que você disse a ele? Disse a verdade, que não sei onde você está morando. Ele não acreditou, ficou insistindo. Chegou a insinuar que entraria com algum tipo de processo para te declarar incapaz, Teresa. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Incapacitação? Era baixo demais, mesmo para o Eduardo que descobri nas últimas semanas. Ele não tem base nenhuma para isso, Rosa. Sou perfeitamente capaz. Tenho todas as minhas faculdades mentais. Eu sei disso, mas ele está alegando que você teve um surto psicótico, que está paranoica, inventando histórias sobre ele desviar dinheiro. Disse que tem laudos médicos. Laudos falsificados, você quer dizer. Balancei a cabeça, incrédula com a audácia dele. E Patrícia? Os netos? Estão apoiando essa loucura? Patrícia parece constrangida com tudo. Fica mais afastada. Os netos não vi. Mas Ivone está totalmente ao lado dele, alimentando essa história de que você enlouqueceu de repente. Encerrei a ligação prometendo tomar cuidado e agradecendo pelo aviso. Minha mão tremia levemente quando pousei o telefone. Não de medo, mas de indignação. Como Eduardo podia cair ainda mais baixo? Falsificar laudos médicos era crime, além de ser uma traição ainda mais profunda à nossa relação. Liguei imediatamente para meu advogado, Dr. Maurício, que havia me auxiliado na transferência dos bens para a Fundação de Amparo aos Idosos. Expliquei a situação e pedi orientação. Dona Teresa, isso é grave.
Mas também é previsível. Ele explicou com sua voz pausada. É uma tática comum quando alguém perde acesso a recursos financeiros que acreditava ter direito. A boa notícia é que estamos preparados. Como assim preparados? A senhora se lembra quando insisti para que passasse por uma avaliação psicológica completa antes de fazermos a transferência dos bens? Foi exatamente por isso. Temos um laudo recente, de uma junta médica respeitada, atestando sua plena capacidade mental e emocional. Além disso, todas as suas decisões financeiras dos últimos anos mostram coerência e responsabilidade. Seria praticamente impossível para seu filho conseguir uma interdição. Respirei aliviada. Maurício sempre fora extremamente cauteloso, prevendo movimentos como esse. Mas ainda havia a questão prática. Eduardo estava me procurando ativamente e eventualmente poderia me encontrar. E quanto à minha segurança? Ele sabe que estou em Canela. É questão de tempo até descobrir meu endereço exato. Sugiro que registremos um boletim de ocorrência preventivo. Documentamos a situação, as ameaças veladas, a tentativa de interdição sem fundamento. Isso cria um histórico oficial caso a situação escale. Concordei, e naquela mesma tarde fui à delegacia de Canela. O delegado que me atendeu, um homem de meia idade chamado Ricardo, ouviu minha história com atenção e não escondeu sua indignação. Infelizmente, Dona Teresa, casos como o seu são mais comuns do que imaginamos. Idosos sendo explorados financeiramente por familiares é uma realidade triste que vemos quase diariamente. Nunca pensei que seria uma dessas estatísticas, comentei com amargura. A senhora está longe de ser apenas uma estatística. A maioria das vítimas sequer percebe que está sendo explorada. Ou, quando percebe, não tem coragem ou recursos para se defender. A senhora não apenas identificou o problema, como reagiu de forma calculada e eficiente. Suas palavras, embora gentis, me lembraram que eu não era uma vítima indefesa. Era Teresa Silveira, contadora forense aposentada, que passou a vida desmascarando fraudadores muito mais sofisticados que meu próprio filho. Esta realização me devolveu um pouco da confiança que os eventos recentes haviam abalado. Ao sair da delegacia, decidi caminhar um pouco pelo centro de Canela. A cidade, menor e mais tranquila que Gramado, tinha seu próprio charme. Enquanto caminhava pela praça central, notei uma pequena movimentação em frente à Catedral de Pedra. Um grupo de idosos, acompanhados por uma assistente social, fazia um tour pelo centro histórico. Observei-os por alguns minutos. Homens e mulheres que provavelmente tinham histórias tão complexas quanto a minha. Quantos deles também foram traídos por aqueles que mais amavam? Quantos tiveram que recomeçar tardiamente, como eu estava fazendo agora? Foi nesse momento que tive uma epifania. O dinheiro que transferi para a Fundação de Amparo aos Idosos não precisava ser apenas uma maneira de impedir Eduardo de colocar as mãos em meu patrimônio. Poderia servir a um propósito maior. No dia seguinte, marquei uma reunião com Dona Cleide, diretora da Fundação. Uma senhora energética de 73 anos, que administrava a instituição com mão firme e coração generoso. Dona Teresa, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Ela exclamou ao me receber em seu escritório modesto, mas organizado. Sua doação foi uma das mais significativas que já recebemos. Na verdade, não considero exatamente uma doação, Dona Cleide. Penso mais como um investimento. Investimento? Sim, um investimento em dignidade. E quero ser mais que uma doadora anônima. Quero participar ativamente dos projetos da Fundação. Os olhos dela brilharam com entusiasmo. A senhora tem alguma experiência com trabalho social? Não diretamente, admiti. Mas tenho 42 anos de experiência identificando fraudes financeiras, organizando documentação e entendendo como pessoas mal intencionadas tentam explorar os mais vulneráveis. Acho que essas habilidades podem ser úteis. Expliquei então minha ideia. Criar um programa específico dentro da Fundação para identificar e combater a exploração financeira de idosos por seus próprios familiares. Não apenas um serviço de denúncia, mas um sistema completo de apoio, assistência jurídica, psicológica e até mesmo opções de moradia segura para casos emergenciais. Dona Teresa, Cleide falou depois de me ouvir atentamente,
A senhora acaba de descrever um projeto que sonhamos implementar há anos, mas nunca tivemos os recursos ou a expertise necessária. Bem, agora tem ambos, respondi com um sorriso. Nas semanas seguintes, mergulhei no desenvolvimento desse projeto. Trabalhava quase diariamente na sede da Fundação em Canela, ajudando a estruturar o programa que batizamos de Dignidade Prateada, uma referência aos cabelos grisalhos que, como os meus, simbolizavam não apenas idade, mas sabedoria e resistência. Era uma terça-feira chuvosa quando recebi a visita que tanto temia e, de certa forma, esperava. Estava em meu escritório improvisado na fundação, revisando alguns documentos, quando Cleide entrou apressada. Dona Teresa, seu filho está aqui. Diz que precisa falar com a senhora urgentemente. Senti meu coração acelerar, mas mantive a compostura. Ajeitei meus óculos de leitura e respirei fundo. Peça para ele entrar, por favor. Eduardo parecia abatido, mais magro, com olheiras profundas e uma barba por fazer que nunca foi seu estilo. Vestia-se formalmente, como sempre, mas suas roupas pareciam ligeiramente amarrotadas, como se tivessem sido tiradas às pressas de uma mala. Mãe, ele disse, sua voz um misto de alívio e apreensão. Eduardo, respondi com um aceno, indicando a cadeira à minha frente. Sente-se. Ele obedeceu, olhando ao redor do escritório com curiosidade. Então é aqui que a senhora tem estado todo esse tempo? Trabalhando em uma instituição de caridade? Fundação de Amparo aos Idosos, corrigi. E sim, estou trabalhando aqui, desenvolvendo um programa específico para pessoas como eu. Como a senhora? Idosos explorados financeiramente por seus próprios familiares. Ele baixou os olhos, um rubor de vergonha tingindo suas bochechas. Mãe, eu vim pedir desculpas. O que fiz não tem justificativa. Concordo. Não tem. Mas preciso que a senhora entenda. Eu estava desesperado. A agência do banco onde trabalho vai fechar. Estou prestes a perder meu emprego. As dívidas só aumentam. Patrícia perdeu o dela no hospital. Eu entrei em pânico. Olhei para meu filho. Realmente olhei. Lembrei-me dele criança, correndo pelo jardim de nossa antiga casa. Adolescente, orgulhoso com seu primeiro troféu de matemática. Jovem adulto, nervoso em seu casamento, pedindo conselhos ao pai. E agora, um homem de meia idade, quebrado por suas próprias escolhas. Por que não me contou sobre esses problemas, Eduardo? Por que preferiu roubar sua própria mãe a pedir ajuda abertamente? Vergonha, ele respondeu simplesmente. Como eu poderia admitir para a senhora, uma profissional tão bem-sucedida, que eu havia fracassado, que não conseguia sustentar minha própria família? E achou que me roubar e planejar tomar minha casa era uma solução melhor? Não, As coisas foram se acumulando. Uma decisão errada levando a outra ainda pior. Quando percebi, estava afundado demais para voltar atrás. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Pela janela do escritório, via-se a chuva fina caindo sobre os jardins da fundação, onde alguns idosos, protegidos por uma cobertura, jogavam dominó e conversavam animadamente. Como estão Patrícia e as crianças? Perguntei finalmente. Patrícia pediu o divórcio. Ele respondeu, a voz embargada. Disse que não consegue mais olhar para mim depois do que fiz à senhora. Está morando com a mãe e levou as crianças. Senti uma pontada de dor. Não por Eduardo, mas pelos meus netos. Crianças que, apesar de seus erros recentes, eu ainda amava profundamente. E quanto ao processo de interdição que você planejava contra mim? Ele pareceu genuinamente surpreso. Interdição? Nunca planejei nada disso. Quem lhe disse isso? Rosângela. Você foi à casa dela, não foi? Disse que eu tinha enlouquecido, que tinha laudos médicos. Não, mãe. Fui à casa dela, sim, desesperado para encontrá-la. Mas nunca falei em interdição ou laudos médicos. Só queria uma chance de me explicar, de pedir perdão. Franzi o senho, confusa. Ou Rosângela havia entendido muito errado a visita de Eduardo, ou... Ivone, murmurei, as peças se encaixando. Foi Ivone quem visitou Rosângela depois, não foi? Apresentando-se em seu nome? Eduardo assentiu lentamente. Provavelmente. Ela está bem transtornada com tudo isso. A exposição pública em Gramado a afetou profundamente. Perdeu clientes da loja.
Está sendo investigada pela Receita. Culpa a senhora por tudo. Ela se culpa por tudo, você quer dizer. Corrigi. Suas próprias ações a colocaram nessa situação. Mais alguns instantes de silêncio pesado. Lá fora, a chuva intensificou-se, tamborilando contra o telhado com mais força. O que vai acontecer agora, mãe? Com o processo, a denúncia... O processo seguirá seu curso, Eduardo. O que você fez foi crime e terá que enfrentar as consequências legais. No entanto, fiz uma pausa, medindo minhas próximas palavras. Há uma possibilidade de acordo. Meu advogado mencionou que, se você cooperar totalmente, admitir o desvio de recursos e comprometer-se a restituir os valores, mesmo que gradualmente, poderíamos buscar uma solução que evite a prisão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu faria qualquer coisa para consertar isso, mãe. Qualquer coisa. Começa reconhecendo completamente seus erros, Eduardo. Sem desculpas, sem justificativas. Apenas a verdade nua e crua. Ele assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E quanto a nós? Nossa família? Suspirei profundamente. Era a pergunta mais difícil. Aquela para a qual eu mesma ainda não tinha uma resposta clara. Tempo, Eduardo. Precisaremos de tempo. A confiança, uma vez quebrada, não se restaura da noite para o dia. Talvez nunca se restaure completamente. Mas... Olhei novamente para a foto dele criança que mantinha em minha mesa, ao lado de uma mais recente dos meus netos. Você ainda é meu filho. E por mais doloroso que seja o que aconteceu, não posso simplesmente apagar uma vida inteira de amor. Naquela tarde chuvosa, não houve grandes promessas ou reconciliações dramáticas. Apenas 2 adultos, mãe e filho, começando o longo e difícil processo de reconstruir algo que havia sido fundamentalmente abalado. Não seria o mesmo de antes? Nunca poderia ser, mas talvez, com tempo e esforço genuíno, pudéssemos construir algo novo. Algo baseado não em expectativas ou obrigações, mas em verdade e respeito mútuo. Quando Eduardo finalmente se foi, fiquei sozinha em meu escritório, observando a chuva diminuir gradualmente até se tornar apenas uma garoa fina. Pensei em como a vida raramente nos dá finais perfeitos ou resoluções completas. Em vez disso, oferece-nos novos começos, oportunidades de aprendizado, chances de sermos melhores do que fomos ontem. E talvez isso, no final das contas, fosse suficiente. 2 meses se passaram desde o encontro com Eduardo em meu escritório na fundação. O inverno na Serra Gaúcha estava no auge, com manhãs geladas que embaçavam as janelas e noites que exigiam 3 cobertores e um bom chá quente. A paisagem em Canela havia se transformado, com a vegetação coberta por geada nas primeiras horas do dia, criando um cenário quase mágico que eu contemplava da janela da minha cozinha enquanto preparava meu chimarrão matinal. Naquela manhã específica, enquanto soprava a fumaça que subia da cuia, ouvi o toque do telefone. Era Patrícia, minha nora, ou ex-nora, considerando que o divórcio estava em andamento. Dona Teresa? Sua voz soava hesitante, como se temesse minha reação. Espero não estar incomodando tão cedo. Não está incomodando, Patrícia. O que houve? Um breve silêncio do outro lado da linha. As crianças... Elas perguntam muito pela senhora, especialmente o Bernardo. Ele não entende direito o que aconteceu, só sabe que não vê a vovó há muito tempo. Senti um aperto no peito. Entre todos os danos colaterais daquela situação, a separação dos meus netos era o que mais doía, principalmente Bernardo, com seus 4 anos, inocente demais para compreender as complexidades dos problemas entre adultos. Também sinto falta deles, Patrícia, admiti, surpreendendo a mim mesma com a franqueza, mais do que imaginei que sentiria. Nós, gostaríamos de visitá-la. Só eu e as crianças. Se a senhora permitir, claro. Fiquei em silêncio por alguns instantes, ponderando. O plano original era manter distância total, pelo menos até que o processo contra Eduardo estivesse resolvido. Mas será que isso era justo com as crianças? Com Patrícia, que parecia estar tomando decisões difíceis para proteger a si mesma e aos filhos? A senhora ainda está aí? Patrícia perguntou, preocupada com meu silêncio prolongado. Estou sim, apenas pensando. Tomei um gole do chimarrão antes de continuar.
Vocês podem vir no próximo sábado. Farei um almoço. Nada muito elaborado, mas as crianças sempre gostaram do meu carreteiro. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado da linha. Obrigada, Dona Teresa. De verdade. Patrícia. Chamei-a antes que desligasse. Eduardo sabe dessa ligação? Outro silêncio, mais tenso dessa vez. Não. E prefiro que continue assim, se a senhora não se importar. As coisas estão complicadas. Entendo. E respeito sua decisão. Depois de passar o endereço e acertar os detalhes da visita, desliguei o telefone com sentimentos contraditórios. Por um lado, a perspectiva de rever meus netos aquecia meu coração. Por outro, temia estar me abrindo para mais decepções. As feridas ainda estavam muito recentes, a confiança quebrada demais. No sábado, acordei cedo e comecei os preparativos. Além do carreteiro que prometi, preparei uma cuca de banana, sobremesa que os netos adoravam, e arrumei a casa com esmero. Coloquei jogos de tabuleiro que mantinha guardados sobre a mesa da sala, e até mesmo separei alguns livros infantis que havia comprado pensando neles, mas nunca tive oportunidade de entregar. Às 11h30 em ponto, a campainha tocou. Ajeitei o cabelo rapidamente e abri a porta, sendo imediatamente atacada por um pequeno furacão chamado Bernardo. "Vovó!" Ele gritou, abraçando minhas pernas com força. "A gente achou você!" Não pude conter as lágrimas enquanto me abaixava para abraçá-lo adequadamente. Seu cheirinho de criança, a maciez dos cabelos, a pele macia, tudo isso provocou uma onda de emoção que não experimentava há meses. "Oi, meu amor", sussurrei, beijando sua bochecha rechonchuda. A vovó sentiu muito a sua falta. Atrás dele, mais hesitantes, estavam Laura e Miguel. A menina de 8 anos parecia genuinamente feliz em me ver, embora um pouco envergonhada. Já Miguel, com seus 12 anos, mantinha uma expressão cautelosa, quase defensiva. Ele tinha idade suficiente para compreender o que havia acontecido e provavelmente estava confuso sobre como deveria se sentir. Patrícia foi a última a entrar, carregando uma sacola de mantimentos. "Trouxe algumas coisas para complementar o almoço", ela explicou. "Espero que não se importe." "De forma alguma." "Vamos para a cozinha. As crianças podem explorar a casa." Enquanto Bernardo corria de um cômodo para outro, exclamando sobre cada detalhe novo que descobria, Laura se sentou no sofá e começou a folhear um dos livros que eu havia separado. Miguel permaneceu de pé, observando as fotos que eu havia colocado nas paredes. Antigas fotos de família, inclusive algumas dele bebê com o avô Antônio. Na cozinha, Patrícia e eu trabalhamos lado a lado em um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Ela cortava os tomates para a salada enquanto eu finalizava o carreteiro. "Sua casa é linda, Dona Teresa", ela comentou finalmente. "Muito aconchegante." "Obrigada. É menor que a anterior, mas é exatamente do tamanho que preciso." Mais alguns minutos de silêncio. Apenas o som da faca contra a tábua de cortar e o borbulhar da panela no fogão. "Dona Teresa..." Patrícia começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Preciso que saiba de uma coisa. Eu não tinha conhecimento dos desvios de dinheiro. Juro pela vida dos meus filhos. Eduardo nunca me contou de onde vinha o dinheiro extra, e quando eu perguntava, ele dizia que eram bônus do banco ou investimentos que estavam rendendo bem." Olhei para ela, tentando avaliar a sinceridade em suas palavras. Seus olhos estavam marejados, as mãos trêmulas segurando a faca sobre os tomates meio cortados. "E quanto às conversas sobre morar todos juntos? Sobre tomar conta da velha?" Ela baixou os olhos envergonhada. "Nisso eu tenho culpa. Quando Eduardo sugeriu que morássemos todos juntos para ajudar a senhora, eu vi como uma solução para nossos problemas financeiros. Foi egoísta, admito. Mas juro que nunca imaginei que ele estivesse desviando seu dinheiro ou que houvesse um plano para..." Ela hesitou, incapaz de completar a frase. "Para se livrar de mim e ficar com a casa?" Ela assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. "Sinto muito. Não tenho desculpas. Apenas arrependimento." Voltei minha atenção para o carreteiro, mexendo-o lentamente enquanto refletia. Parte de mim queria acreditar em Patrícia, ver nela uma vítima das manipulações de Eduardo tanto quanto eu fui. Outra parte, mais cética,
forjada por décadas investigando fraudes, questionava se isso não seria apenas mais uma tentativa de manipulação, desta vez para garantir meu apoio financeiro agora que ela estava sozinha com 3 crianças. Por que decidiu se divorciar, Patrícia? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Porque percebi que estava casada com um estranho. Ela respondeu prontamente. Alguém capaz de roubar a própria mãe não é a pessoa que pensei ter conhecido. E não quero esse exemplo para meus filhos. Nesse momento, Bernardo irrompeu na cozinha, segurando um porta-retrato que havia encontrado em meu quarto. Vovó, quem é esse moço com a senhora na foto? Era uma fotografia recente, tirada há algumas semanas no Lago Negro. Cláudio e eu sorríamos para a câmera, com o lago e as araucárias ao fundo. É um amigo especial da vovó, querido. Chama-se Cláudio. Ele é seu namorado? Laura perguntou, aparecendo atrás do irmão com um sorriso travesso. Estamos nos conhecendo melhor, respondi com uma piscadela, fazendo-a rir. Agora vão lavar as mãos que o almoço está quase pronto. O almoço transcorreu melhor do que eu esperava. Bernardo falou sem parar sobre a escola, os amigos e seus desenhos favoritos. Laura contou sobre o festival de dança em que estava participando. Até Miguel gradualmente foi baixando sua guarda, especialmente quando comecei a contar histórias sobre seu pai quando tinha a idade dele. Papai era bom em matemática mesmo? Ele perguntou, genuinamente interessado. O melhor da escola. Tinha uma facilidade incrível com números, assim como você. Ele fala que sou parecido com ele, mas mamãe diz que tenho mais o jeito do vovô Antônio. Tenho um pouco dos dois, respondi com um sorriso. A inteligência do seu pai e o senso de justiça do seu avô. Após o almoço e a sobremesa, sugeri que fôssemos todos dar um passeio pelo centro de Canela. Era um sábado ensolarado, apesar do frio, e a cidade estava particularmente bonita com sua decoração de inverno. Caminhamos pela praça central, parando para observar os pássaros e tirar fotos na frente da Catedral de Pedra. Bernardo não desgrudava da minha mão, como se temesse que eu desaparecesse novamente. Laura transitava entre nós adultos e a vitrine das lojas de artesanato, encantada com as peças em madeira e lã. Miguel caminhava um pouco mais atrás, frequentemente absorto em seus pensamentos. Em determinado momento, enquanto Patrícia levava os menores para comprar chocolate quente em uma cafeteria, Miguel e eu nos sentamos em um banco da praça. Vovó? Ele começou, hesitante. Posso perguntar uma coisa? Claro, meu bem. A senhora odeia o papai agora? A pergunta, tão direta e carregada de emoção contida, me pegou de surpresa. Olhei para meu neto mais velho, vendo nele o peso de tentar compreender algo tão complexo como o rompimento de laços familiares. Não, Miguel, não odeio seu pai. Mas depois do que ele fez, estou profundamente magoada e decepcionada com as escolhas que ele fez. O que ele fez foi errado em muitos níveis. Mas ódio... Balancei a cabeça. Ódio é um sentimento que consome quem o carrega, não quem é seu alvo. E após 68 anos neste mundo, aprendi que raramente vale a pena carregar esse peso. Ele assentiu, processando minhas palavras. Acho que entendo. É como quando a Laura pega minhas coisas sem pedir e quebra. Fico muito bravo, mas não deixo de gostar dela. Sorri com a comparação simples, mas perspicaz. Algo assim, sim. Embora o que seu pai fez seja muito mais sério do que pegar algo emprestado sem permissão. Eu sei, ele murmurou, olhando para os próprios pés. Tenho vergonha do que ele fez. E do que eu disse sobre a senhora naquelas mensagens. Sobre isso, coloquei minha mão sobre a dele. Você é um adolescente, Miguel. Está aprendendo sobre o mundo, sobre relações, sobre consequências. O importante é que você perceba quando erra e tente fazer melhor da próxima vez. A senhora me perdoa, então? Já perdoei, querido. No momento em que vi seu rosto hoje de manhã. A tarde passou rapidamente, e logo era hora de voltarem para Porto Alegre. Patrícia tinha que trabalhar no domingo. Havia conseguido um emprego temporário como enfermeira em uma clínica, e as crianças tinham escola na segunda. Na despedida, Bernardo chorou, agarrando-se às minhas pernas e pedindo para ficar só mais um pouquinho. Laura me abraçou longamente, sussurrando um "Te amo, vovó", que aqueceu meu coração. Miguel, sempre mais contido, me surpreendeu com um abraço forte e demorado.
Podemos voltar no próximo final de semana? Ele perguntou, olhando-me com olhos esperançosos. Sempre que quiserem, meu amor. Esta porta estará sempre aberta para vocês três. Enquanto observava o carro se afastar, com as crianças acenando pela janela traseira, senti uma mistura de emoções. Alegria pelo reencontro, tristeza pela separação, esperança pelo futuro e uma pontada de dor pelo que ficou no passado. Voltei para casa, para o silêncio que agora parecia mais vazio depois de um dia de vozes infantis e risadas. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando o sol começar a se pôr atrás das araucárias. Meu telefone tocou. Era Cláudio. Como foi o encontro com seus netos? Ele perguntou, sua voz transmitindo genuíno interesse. Melhor do que eu esperava. E mais difícil também, de certa forma. Mais difícil como? É complicado manter as fronteiras que estabeleci. Ver as crianças me faz querer perdoar tudo, deixar o passado para trás, fingir que nada aconteceu, mas sei que não posso, não devo. Não se trata de perdoar ou não, Teresa. Trata-se de proteger-se, de estabelecer limites saudáveis. Você pode amar seus netos, até mesmo eventualmente reconstruir algum tipo de relação com seu filho, sem abrir mão da sua segurança emocional e financeira. Sorri com suas palavras. Cláudio sempre tinha essa capacidade de simplificar questões complexas, de encontrar clareza onde eu só via confusão. Você tem razão, como sempre. Não sempre. Apenas nos dias terminados em feira. Ele brincou, fazendo-me rir. Gostaria de jantar aqui hoje? Sobrou carreteiro e a cuca de banana da Patrícia ficou surpreendentemente boa. Estarei aí em meia hora. Enquanto esperava por Cláudio, refleti sobre como a vida dá voltas inesperadas. Há 4 meses, eu estava prestes a me mudar para uma casa que comprara em Gramado, animada com a perspectiva de uma aposentadoria tranquila. Então, descobri a traição do meu filho. Confrontei minha família. Cortei laços que pensei que seriam permanentes e iniciei um novo capítulo em Canela. Agora, estava lentamente reconstruindo algumas dessas conexões, mas em novos termos. Em termos que me respeitavam como pessoa, não apenas como a mãe, a avó ou a sogra. Havia dor nesse processo, claro, mas também havia uma libertação, uma afirmação de meu próprio valor que talvez eu nunca tivesse experimentado se as coisas tivessem seguido seu curso original. O projeto na fundação estava crescendo rapidamente. Em apenas 2 meses, já havíamos identificado dezenas de casos similares ao meu em toda a região serrana. Idosos explorados por filhos, netos, sobrinhos. Pessoas que trabalharam a vida inteira apenas para ver seus recursos drenados por aqueles que deveriam protegê-los. Com minha experiência em investigação financeira e o suporte jurídico que conseguimos organizar, estávamos fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E quanto a Eduardo? O processo seguia seu curso. Ele havia admitido os desvios, aceitado os termos do acordo proposto por meu advogado e começado a restituir os valores, mesmo que em pequenas parcelas mensais. Não nos falávamos diretamente ainda. A ferida era recente demais, mas, através de Patrícia, eu sabia que ele estava em terapia, buscando entender o que o levou a trair sua própria mãe. Talvez algum dia pudéssemos reconstruir algum tipo de relacionamento. Não o mesmo de antes, isso seria impossível, mas algo novo, baseado em honestidade e respeito mútuo. O tempo diria. A campainha tocou, anunciando a chegada de Cláudio. Levantei-me, sentindo uma leveza que não esperava depois de um dia tão emocionalmente intenso. Havia aprendido que, mesmo aos 68 anos, a vida ainda podia surpreender. Ainda havia capítulos a serem escritos, histórias a serem vividas. E eu estava pronta para viver cada uma delas em meus próprios termos. 6 meses se passaram desde aquele primeiro reencontro com meus netos. O inverno rigoroso da Serra Gaúcha deu lugar à primavera, e meu pequeno jardim em Canela explodiu em cores. As hortênsias que plantei finalmente floresceram, junto com camélias e azaleias que escolhi cuidadosamente para o solo da região. Cada flor que desabrochava parecia simbolizar um novo começo, uma pequena vitória sobre o passado. Naquela manhã ensolarada de setembro, estava arrumando a casa para mais uma visita dos meus netos. Agora,
Eles vinham a cada 2 semanas. Uma rotina que trouxe de volta à minha vida a alegria que apenas vozes infantis podem proporcionar. Bernardo, com quase 5 anos agora, já tinha seu próprio quartinho em minha casa. Um espaço pequeno, mas decorado com dinossauros e super-heróis, seus temas favoritos. Laura e Miguel dividiam o quarto de hóspedes, embora Miguel, entrando na adolescência, já começasse a reivindicar seu próprio espaço. O telefone tocou enquanto eu arrumava as camas. Era Cláudio. Bom dia, Teresa! Pronta para o fim de semana com a criançada? Quase tudo pronto. Só faltam os ingredientes para os cookies que prometi fazer com a Laura. Quer que eu passe no mercado e leve? Estou saindo de casa agora. Seria ótimo. Pode trazer chocolate em gotas, farinha e manteiga? Considere feito. Chego em 1 hora mais ou menos. Desliguei o telefone com um sorriso. Em 6 meses, Cláudio havia se tornado uma presença constante em minha vida. Não morávamos juntos. Cada um valorizava sua independência conquistada após anos de casamento. Mas passávamos a maior parte dos dias juntos. E, para minha surpresa, ele se dava incrivelmente bem com meus netos, especialmente com Miguel, que encontrou nele um mentor para seus projetos de ciências. Terminei de arrumar as camas e fui para a cozinha preparar o almoço. Decidi fazer lasanha, o prato preferido de todos. Enquanto cortava os legumes para o molho, refleti sobre como minha vida havia mudado no último ano. O projeto Dignidade Prateada, na Fundação, havia crescido além das expectativas iniciais. O que começou como uma iniciativa local em Canela e Gramado, agora atendia idosos em toda a região serrana do Rio Grande do Sul. Havíamos conseguido apoio de empresas locais, da prefeitura e até uma pequena verba federal para ampliar o alcance. Na semana anterior, demos uma entrevista para o jornal local, e a história do projeto, e minha história pessoal, que serviu de inspiração, seria publicada na edição de domingo. Muitos questionaram minha decisão de expor publicamente minha experiência. Não tem vergonha de mostrar que foi enganada pelo próprio filho? Perguntavam. Mas para mim, a vergonha não era minha, era de quem praticou o ato. E se minha história pudesse ajudar outros idosos a reconhecerem sinais de exploração financeira e buscarem ajuda, valeria a exposição. Estava tão absorta nesses pensamentos que mal ouvi a campainha. Quando finalmente registrei o som insistente, limpei as mãos no avental e fui atender, imaginando que fosse Cláudio chegando mais cedo que o previsto. Mas não era Cláudio. Era Eduardo. Meu filho estava parado na minha porta, mais magro do que da última vez que o vi, porém com aparência mais saudável. Tinha feito a barba, cortado o cabelo e vestia roupas simples, mas arrumadas. Em suas mãos, um buquê de lírios, minhas flores favoritas. Mãe, ele disse simplesmente, sua voz tremendo ligeiramente. Fiquei paralisada por um momento, minha mente processando a surpresa. Nos últimos 6 meses, toda nossa comunicação havia sido indireta, através de Patrícia ou dos advogados. Ele não sabia meu endereço exato. Um acordo que fiz com Patrícia para manter uma barreira de segurança. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Eduardo? Respondi finalmente, minha voz mais controlada do que esperava. Como soube onde moro? Miguel me contou. Ele admitiu. Não o culpe, por favor. Implorei a ele. Disse que precisava falar com a senhora pessoalmente. Miguel. Claro. Meu neto sempre foi o mais sensível aos problemas familiares, sempre tentando ser o mediador, consertar o que estava quebrado. Os meninos chegam daqui a pouco, comentei, ainda sem convidá-lo a entrar. Patrícia está trazendo-os para passarem o fim de semana. Eu sei. Combinei com ela de deixá-los aqui e depois voltar para Porto Alegre. Não vim para interferir no tempo da senhora com eles. Ele estendeu o buquê de lírios. Só precisava ver a senhora. Entregar isso e... bem, conversar, se possível. Olhei para as flores, depois para meu filho. Apesar de tudo, ainda era meu filho. O menino que carreguei por 9 meses, amamentei, ensinei a andar e falar. O jovem que apoiei em cada passo de sua educação, em cada escolha profissional. O adulto que, por um período sombrio, escolheu o caminho errado. Entre, disse finalmente pegando as flores. Estava preparando o almoço. Podemos conversar na cozinha.
Eduardo me seguiu em silêncio. Notei como seus olhos percorriam cada detalhe da casa. Não com o olhar calculista de antes, mas com genuína curiosidade. É uma casa bonita, mãe. Combina com a senhora. Obrigada. É pequena, mas suficiente para mim e para as visitas ocasionais. Coloquei os lírios em um vaso com água e voltei ao preparo da lasanha. Eduardo sentou-se à mesa da cozinha, observando-me trabalhar. Patrícia me disse que a senhora está namorando. Ele comentou após alguns minutos de silêncio. Estou conhecendo alguém melhor, sim. Respondi sem desviar a atenção dos legumes que cortava. Cláudio, ele deve chegar em breve. Está trazendo alguns ingredientes para mim. Que bom, Eduardo disse com sinceridade surpreendente. A senhora merece ser feliz. Virei-me para encará-lo, buscando algum sinal de falsidade em suas palavras. Não encontrei nenhum. O que você quer, Eduardo? Por que veio realmente? Ele respirou fundo, preparando-se. Suas mãos, pousadas sobre a mesa, tremiam levemente. Vim pedir perdão, mãe. Não por telefone, não por carta, não através de um advogado. Pessoalmente, olhando nos seus olhos. Perdão não é algo que se pede uma vez e pronto, Eduardo. É um processo. Estamos nesse processo há 6 meses, com você cumprindo o acordo judicial, fazendo terapia, respeitando minha distância. Eu sei, e continuarei nesse processo pelo tempo que for necessário. Só precisava dizer isso pessoalmente, pelo menos uma vez. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Também vim trazer isso. De dentro do bolso do casaco, tirou um envelope e colocou-o sobre a mesa. O que é isso? A escritura da minha casa em Porto Alegre. Está quitada agora, depois que vendi o carro e usei a pequena herança que recebi do tio Roberto. Transferi para o nome da senhora. Parei de cortar os legumes, a faca suspensa no ar. Por quê? Porque não consigo devolver todo o dinheiro que desviei. Pelo menos não tão rapidamente quanto gostaria. Mas posso dar à senhora algo de valor equivalente. Algo que garanta sua segurança, caso um dia precise. E onde você vai morar? Aluguei um apartamento pequeno, perto do novo trabalho. Não é muito, mas é suficiente. Novo trabalho? Ele assentiu, um pequeno sorriso aparecendo pela primeira vez. Sim, não sou mais gerente de banco. Na verdade, nenhum banco me aceitaria depois do processo, mesmo tendo sido resolvido em acordo. Estou dando aulas de matemática financeira em um curso técnico. O salário é menor, mas estou feliz. Sinto que estou fazendo algo útil. Olhei para meu filho com novos olhos. O Eduardo sentado à minha frente não era o mesmo homem que planejou tomar minha casa, que desviou meu dinheiro, que mentiu repetidamente. Havia uma humildade genuína em sua postura, um cansaço digno em seus olhos. Não posso aceitar sua casa, Eduardo. Por favor, mãe. É importante para mim, para minha recuperação, para minha consciência. Não, Eduardo. Não porque não aprecio o gesto, mas porque você tem 3 filhos que precisam de um lugar para voltar, quando estiverem prontos. Mas e a restituição do dinheiro? Os 75 mil reais que desviei? Continue pagando as parcelas mensais, como acordado. Quando terminar, estará livre dessa dívida. Enquanto isso, mantenha sua casa como um lugar para reconstruir sua relação com seus filhos. Ele baixou a cabeça, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Não mereço tanta compreensão. Provavelmente não, concordei, voltando a cortar os legumes. Mas não se trata do que você merece. Trata-se do que escolho dar. Nesse momento, ouvimos o barulho de um carro estacionando. Logo em seguida, vozes infantis animadas e passos correndo pelo caminho de pedras que levava à porta da frente. São eles, comentei, enxugando as mãos no avental. Vou atendê-los. Mãe, Eduardo chamou quando eu já estava na porta da cozinha. Obrigado. Não pela casa, nem pelo dinheiro, mas por essa chance de começar a reconstruir. Apenas assenti e fui receber meus netos, que entraram como um furacão de abraços, beijos e histórias para contar. Patrícia veio logo atrás, carregando as mochilas. Ela parou ao ver Eduardo na cozinha, surpresa estampada em seu rosto. Ele chegou mais cedo, expliquei simplesmente. Para minha surpresa, foi Miguel quem quebrou o silêncio constrangedor que se instalou. Pai, você veio mesmo! Ele exclamou,
correndo para abraçar Eduardo. Vovó, eu convidei o pai para almoçar com a gente hoje, antes de ele voltar para Porto Alegre. Pode ser? Olhei para Patrícia, que deu de ombros, indicando que a decisão era minha. Depois para Eduardo, que parecia genuinamente surpreso com a iniciativa do filho. Claro que pode, Miguel. Estou fazendo lasanha, tem bastante para todos. As próximas horas transcorreram em uma atmosfera surreal. Cláudio chegou e, após um momento inicial de tensão, ele e Eduardo estabeleceram uma convivência civilizada. As crianças, como sempre, foram o elo que uniu a todos, com suas histórias da escola, suas brincadeiras, suas risadas despreocupadas. Após o almoço, enquanto os homens e as crianças jogavam cartas na sala, Patrícia me ajudava a lavar a louça. "A senhora está bem com tudo isso?" Ela perguntou em voz baixa. "Com Eduardo aqui, depois de tudo?" Olhei pela janela da cozinha para o jardim florido, onde as primeiras borboletas da temporada dançavam entre as hortênsias. "Estou", respondi com sinceridade. "Não significa que esqueci ou que tudo está perdoado. Significa apenas que escolhi não deixar que a mágoa determine o resto da minha vida. Ele está realmente mudado, Dona Teresa. A terapia, o novo trabalho, a responsabilidade de se sustentar sozinho, tudo isso o transformou. Não é mais o homem que conhecíamos. Pessoas mudam, Patrícia. Às vezes para pior, às vezes para melhor. O importante é que nós também mudamos. Nos tornamos mais fortes, mais sábias, mais capazes de estabelecer limites." Ela assentiu, compreendendo. "Acha que algum dia vocês dois terão novamente um relacionamento de mãe e filho?" Pensei por um momento antes de responder. "Teremos um relacionamento sim, mas será diferente do que tínhamos antes. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente, baseado em outras premissas, outros entendimentos." Mais tarde naquela noite, após Eduardo ter partido e as crianças estarem acomodadas em seus quartos, sentei-me na varanda com Cláudio. O céu estrelado da Serra Gaúcha se estendia sobre nós como um manto cravejado de diamantes. "Um dia interessante, não?" ele comentou, tomando um gole de seu chá de erva doce. "Muito. Você lidou bem com a situação, melhor do que muitos teriam lidado." "Tive meus momentos de dúvida", admiti. Quando o vi na porta, meu primeiro instinto foi mandá-lo embora. Mas então pensei em tudo o que aprendi nos últimos meses na fundação, trabalhando com outros idosos que passaram por situações semelhantes. "E o que você aprendeu?" "Que guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Só prejudica a nós mesmos." Fiz uma pausa, observando uma estrela cadente riscar o céu. "Também aprendi que perdoar não significa voltar à situação anterior, ou permitir que o abuso continue. Significa libertar-se do peso do ódio." Cláudio pegou minha mão, apertando-a gentilmente. "Você é uma mulher extraordinária, Teresa Silveira." Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. "Sou apenas uma mulher que viveu o suficiente para saber que nada é permanente. Nem a dor, nem a alegria. Tudo passa, tudo se transforma. A única coisa que podemos controlar é como respondemos a essas transformações." Naquela noite, deitada em minha cama, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. A casa nova que comprei, a descoberta da traição, o confronto, o recomeço em Canela, o projeto na fundação, o reencontro com os netos e agora, esse primeiro passo em direção a uma possível reconciliação com Eduardo. Não era o final que eu imaginava para essa história quando comprei aquela casa em Gramado, há 1 ano. Era algo completamente diferente, mais complexo, mais nuançado, mais real. Havia perdas, sim, mas também ganhos inesperados. Havia dor, mas também crescimento. Havia decepções, mas também novas possibilidades. E talvez seja assim a vida depois dos 60, pensei. Não um mar calmo após a tempestade, como muitos imaginam a aposentadoria, mas um novo oceano, com suas próprias correntes, seus próprios desafios e descobertas. Um oceano que exige de nós novas habilidades de navegação, nova coragem, nova sabedoria. Adormeci com essa reflexão e sonhei com hortênsias florindo em um jardim sem fim, cada flor representando uma nova chance, um novo começo,
Uma nova página dessa história que chamamos vida e que nunca para de nos surpreender, não importa quantos anos tenhamos. No dia seguinte, acordei com o barulho de risadas infantis vindo da cozinha. Bernardo havia levantado cedo e convencido Cláudio a fazer panquecas para todos. Quando entrei na cozinha, fui recebida com abraços, beijos melados de mel e um café fresquinho. Vovó, o Cláudio disse que vai nos levar para pescar no Lago Negro hoje, anunciou Laura, seus olhos brilhando de expectativa. É mesmo? E vocês querem ir? Sim, responderam os três em uníssono. Olhei para Cláudio, que sorria enquanto virava mais uma panqueca no ar, para delírio de Bernardo. Pensei que seria um bom programa para este lindo domingo. Ele explicou. Pescar um pouco, fazer um piquenique, talvez alugar um barquinho. Parece perfeito, concordei. E foi perfeito. O dia ensolarado no lago, as crianças aprendendo a pescar. Embora não tenhamos pego nada além de um resfriado leve de Miguel por ter molhado os pés na água gelada. O piquenique sob as araucárias, as histórias compartilhadas, as risadas. Enquanto observava aquela cena, meus netos brincando à beira do lago, Cláudio ensinando Miguel a lançar a linha corretamente, o sol se refletindo nas águas calmas, percebi que, apesar de tudo o que aconteceu, ou talvez por causa de tudo o que aconteceu, eu havia chegado exatamente onde deveria estar. Não na casa que meu filho tentou tomar, cercada por pessoas que me viam como meio para seus fins, mas em um lugar construído sobre bases autênticas, rodeada por pessoas que me viam por quem eu realmente era. E isso, no final das contas, era tudo o que eu poderia desejar. E assim chego ao fim desta história, meus queridos. Uma história que começou com uma casa nova em Gramado e terminou com uma vida nova em Canela. Uma história sobre traição e recomeço, sobre dor e cura, sobre estabelecer limites e reconstruir relações. Quando meu filho Eduardo apareceu naquela tarde e disse que traria a família toda para morar comigo, sem nem me consultar, senti algo dentro de mim se quebrar. Não era apenas a falta de consideração pela minha opinião ou pelo meu espaço. Era a realização de que, aos olhos dele, eu não era mais uma pessoa com desejos e necessidades próprias. Era apenas um meio para resolver seus problemas financeiros, um recurso a ser explorado. Descobrir os desvios de dinheiro foi doloroso, mas revelador. Ver as mensagens trocadas entre meu filho, minha nora e minha ex-sogra discutindo como se livrariam da velha, quando não fosse mais útil, foi um despertar brutal. Até mesmo meus netos, ainda crianças, já haviam sido contaminados por essa visão utilitária da vovó chata. Mas o que poderia ter me destruído acabou me fortalecendo. Usei minhas habilidades de contadora forense para documentar cada abuso, cada desvio, cada traição. Planejei meticulosamente minha resposta, incluindo o aluguel daquela casa em Gramado, apenas para encenar o confronto final. A expressão de choque no rosto deles quando exibi as provas na apresentação é algo que nunca esquecerei. Sair daquela casa de cabeça erguida, sabendo que havia retomado o controle da minha vida, foi libertador. Deixei para trás não apenas pessoas que me traíram, mas também a versão de mim mesma que permitiu ser explorada. Os meses seguintes foram de reconstrução. Minha nova casa em Canela. Menor, mas verdadeiramente minha. O projeto na Fundação de Apoio aos Idosos, onde pude transformar minha dor em propósito ao ajudar outros na mesma situação. O relacionamento com Cláudio, baseado em respeito mútuo e companheirismo genuíno. E gradualmente, o reencontro com meus netos, que nunca deixei de amar apesar de tudo. A visita inesperada de Eduardo, 6 meses depois, marcou o início de um novo capítulo. Não de reconciliação imediata ou perdão automático, mas de possibilidade. A possibilidade de construir algo novo, algo diferente, algo mais saudável. O Eduardo que conheci naquele dia não era o mesmo homem que tentou me explorar. A terapia, as consequências de seus atos, a perda temporária do contato com os filhos, tudo isso o transformou. E eu também não era mais a mesma Teresa. Não era mais a mãe que colocava as necessidades do filho acima das próprias. Não era mais a avó que aceitava qualquer comportamento para manter a paz familiar.
Era uma mulher de 68 anos que sabia seu valor, que estabelecia limites claros, que exigia respeito. Talvez essa seja a maior lição que tirei dessa experiência e que compartilho agora com vocês. Nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para recomeçar. A idade nos traz não apenas rugas e cabelos brancos, mas também sabedoria e coragem, se escolhermos abraçá-las. Hoje, um ano após aquele confronto em Gramado, minha vida é diferente do que jamais imaginei que seria nesta fase. Tenho um companheiro que me valoriza pelo que sou, não pelo que posso oferecer. Tenho um trabalho significativo na fundação, ajudando outros idosos a não passarem pelo que passei. Tenho um relacionamento em reconstrução com meu filho, baseado agora em honestidade e respeito mútuo. E tenho, acima de tudo, a certeza de que sou dona do meu destino, independentemente da minha idade. E você, que me acompanhou até aqui, também tem esse poder. O poder de dizer não quando necessário, de estabelecer limites saudáveis, de valorizar-se. Não importa se você tem 30, 50 ou 80 anos. Nunca é tarde para assumir o controle da sua vida. Se minha história tocou seu coração, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me se já viveu algo parecido, se conhece alguém que está passando por isso agora, ou simplesmente o que sentiu ao me ouvir. Seus comentários são o combustível que mantém este canal vivo, que me motiva a continuar compartilhando histórias como esta. E se ainda não é inscrito no canal Vovó, lembrou, por favor, clique no botão de inscrição agora mesmo. Todas as semanas, trago histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, de recomeço, de vida real. Histórias que podem parecer pequenas para alguns, mas que representam batalhas enormes para quem as viveu. Não se esqueça também de deixar seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas, a tocar mais corações, a mostrar que nenhum de nós está sozinho em suas lutas diárias. Para aqueles que perguntam como podem ajudar ainda mais, temos o recurso Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade diariamente. Saibam que cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme. Permite que contratemos editores melhores, que investamos em equipamento de som e imagem de qualidade, e que dediquemos mais tempo à pesquisa e preparo de cada história. Este canal não é apenas um hobby para mim, é uma missão de dar voz aos mais velhos, de mostrar que nossas histórias importam, que nossas experiências têm valor. E com sua ajuda, através do Valeu Demais, podemos amplificar essa voz, alcançar mais pessoas, fazer mais diferença. No próximo vídeo, trarei outra história emocionante. A de Maria do Carmo, uma professora aposentada de Florianópolis que, aos 75 anos, descobriu uma paixão inesperada que transformou completamente sua vida. Não percam! Antes de me despedir, quero deixar uma reflexão final. A vida não acaba aos 60, aos 70 ou aos 80 anos. Ela se transforma, toma novos rumos, apresenta novos desafios e oportunidades. E cabe a nós decidir como navegaremos por essas águas desconhecidas, com medo e resistência, ou com coragem e curiosidade. Eu escolhi a coragem. E você? Obrigada por me acompanharem até aqui, por dedicarem seu tempo a ouvir a história de uma senhora de cabelos brancos que um dia decidiu que não seria mais explorada, que decidiu que merecia respeito, consideração e amor genuíno, que decidiu que, mesmo aos 68 anos, ainda tinha muito a viver, muito a dar, muito a receber. Até o próximo vídeo, meus queridos. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem seu like, comentem suas impressões e, se puderem, contribuam com o Valeu Demais. Cada gesto de apoio, seja ele qual for, significa o mundo para mim e para toda a equipe do Vovó Lembrou. Esta foi Tereza Silveira, direto de Canela, Rio Grande do Sul. Relembrando que nossa história não acaba enquanto temos coragem para escrever novos capítulos. Até breve!